Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema propósito. Você já perguntou em algum momento na sua vida qual é o seu propósito? E será que Deus nos fez por acaso? Ou desde a nossa criação já havia um início, um propósito, um objetivo para a nossa vida? Então no vídeo de hoje eu quero explorar com vocês esse assunto e mergulhar para nós sabermos o que é que Deus reservou para cada um de nós. E para nós começarmos esse assunto, eu quero ler o que está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, que diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Bem, nesse versículo nós encontramos alguém que encontrou o seu propósito durante toda a sua existência. E ela pôde dizer com garantia, com exultação, que ela acabou a carreira, ou seja, ela estava finalizando toda a sua vida, mas que ela combateu o bom combate e guardou o que era mais precioso para ela durante toda a sua vida, que era a sua fé. E esse versículo nos instiga. Será que nós estamos aproveitando todos os anos, todos os dias, os preciosos minutos, essas joias que são nos dadas diariamente para seguirmos um propósito que há no nosso coração? Porque muitas pessoas podem nem parar para pensar no que Deus quer que ela execute na sua vida. Porque viver para viver, o homem já mostrou ao longo da história que esse egoísmo, o pensar em si mesmo, pode trazer duras consequências. Por isso que quando lá no início do vídeo eu comecei perguntando, será que você sabe o que Deus designou para você? Eu já aumento a sua linha de expectativa e saio dessa questão antropocêntrica e mergulho no que há maior, numa linha que está acima de você, para que você entenda que sim, há um chamado na sua vida onde Deus te chama para que você viva algo extraordinário que não está nem nos seus pensamentos. Falando assim, até parece simples palavras de motivação, um coach, né? Falando aqui com vocês usando essas palavras todas bem alinhadas. Bem, mas na verdade, eu quero falar que o oposto de você não identificar o seu propósito, o seu chamado na sua vida, aquilo que há dentro de você que ainda você não deu aquele olhar especial para que você execute, que muitas vezes a gente, por não mergulhar em nós mesmos, nós nem percebemos que está ali. E sim, eu quero falar com vocês sobre isso ao longo desse vídeo. Porque quando a gente não encontra esse nosso propósito, esse nosso objetivo, esse algo maior dentro de nós, nós mergulhamos numa vida sem propósito, uma vida desanimada. Nós nos vemos insatisfeitos com nós mesmos e também com o mundo. E isso é tão cruel porque a gente perde aquilo que desde o início nós fomos chamados para fazer, que é o que a gente encontra lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 10, que diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a gente observa que sim, um chamado que é anterior à nossa existência, é um chamado que nos convoca a andarmos segundo as boas obras, as quais Deus preparou para nós. Para você ter clareza o quanto esse assunto é sério e profundo e quanto a gente não pode desperdiçar cada minuto da nossa vida, eu também trago o texto que está lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 11 e 12, que diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, com esses versículos, a gente entende que encontrar o seu propósito, perguntar sobre ele, é muito mais, vai além de você decidir qual profissão que você vai escolher, qual cidade que você vai morar. Eu estava até conversando com meu filho de 6 anos recentemente, explicando para ele sobre essas questões, que ele tem um chamado na vida dele e que ele tem que encontrar isso, o que além dele ter os compromissos morais e éticos que a vida mesmo vai exigir dele, ele também tem que ter um ouvido apurado para entender o que Deus quer que ele faça, porque viver nessa vida terrena é muito curto. 100 anos a gente já
some daqui. O nosso corpo vai ser sepultado, o nosso corpo físico vai ser decomposto, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno. Eu estava conversando com ele para ele fazer essa reflexão e apontando vários exemplos bíblicos onde ele poderia tentar encontrar o seu propósito, mas eu deixei bem claro para ele que isso era o chamado dele, que eu poderia colocar algumas opções diante dele, mas que esse chamado, só o ouvido espiritual dele poderia ouvir. E ele ficou muito curioso quando eu estava conversando isso, mas mãe, como que eu vou saber disso? E ele só tem 6 anos, então explicar para ele é muito de forma muito lúdica, que eu percebo que há uma necessidade de colocar isso desde pequeno numa criança. E se você não foi estimulado a pensar na sua vida, talvez esse vídeo hoje é um chamado, é um convite para que você pense no que é que eu posso fazer com a minha vida, além das coisas materiais que esse mundo me chama e me coloca ali para que eu exerça ele em primeira pessoa. Quando a gente entende isso, a gente entende que Deus nos vê como uma pessoa única. E mesmo em meio à multidão, a gente não é um borrão perdido ali no meio daquela infinidade de seres humanos. Deus te vê como um ser único, exclusivo, feito à imagem e semelhança dele. E ele entende tão bem que a sua vida ela não pode ser desperdiçada, que ele envia o seu filho, Jesus, para que ele venha aqui e cumpra o seu propósito. E pensar que Cristo fez diversos milagres, andou no meio da gente, enfim, mas que isso não era o propósito dele. E o propósito dele era morrer numa cruz para que você também entendesse qual era o seu propósito e pudesse cumprir ele. E tem 2 frases que me chamam muita atenção quando eu penso nesse assunto, que uma delas é do Sérgio Chaya, que é um coach de empresários, de atletas de alta performance, enfim. E ele define esse termo, propósito, como a forma pela qual você deseja ser lembrado. E a outra é que o propósito de Deus está intrínseco na nossa identidade. E que quem vive de cópia nunca vai viver o original. Isso casa muito bem com tudo isso que estou trazendo aqui para vocês. E a gente percebe que esse propósito é muito maior, é algo que nos faz viver a vida, não mais pra gente, mas com uma força, com um brilho totalmente diferente. E para nós entendermos o quanto que nós somos especiais para Deus, eu quero trazer aqui uma passagem que está lá no Salmo 139, no verso 16, que diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Bem, eu espero que na altura desse vídeo, da nossa conversa, você já tenha entendido que você foi chamado para viver algo extraordinário na sua vida, algo fora do comum. Porque primeiramente, trazendo essas ilustrações bíblicas, nós entendemos que há em nós esse chamado. E segundo, porque Cristo habita em nós. E por Ele habitar em nós, nós entendemos que nós podemos ir além, sermos a diferença, usarmos a nossa criatividade para glorificar o nome de Cristo e usarmos a nossa vida para nós sermos destaques, assim como foram Daniel, Davi, José e os inúmeros personagens bíblicos que têm histórias impactantes. E por que nós não podemos fazer na nossa vida algo impactante? Deixar a nossa marca na história. Aí eu te pergunto, você me pergunta, como é que nós podemos viver isso? Nós vivemos isso mediante a graça de Deus que opera em nós. Quando a gente entende isso, a gente entende que não somos nós fazendo essa obra, mas sim o Espírito de Deus atuando na nossa vida. Tanto que em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, diz assim: ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para mim fica muito claro quando eu leio esse versículo, porque viver o extraordinário, o fora do comum, é viver debaixo da graça de Deus. Porque sem essa graça divina, todas essas minhas habilidades que eu possuo, todas essas minhas competências estarão apenas no nível humano. Você percebe que Deus, Ele nos deu um chamado superior para as nossas habilidades humanas? Você conseguiu perceber isso? Isso tudo para que a gente consiga depender dessa graça, para que a gente execute tudo que nós somos chamados
para fazer. E agora eu quero trazer para vocês outros pontos que a gente pode mergulhar para a gente identificar o nosso propósito. Então, o primeiro que eu quero trazer é viver pela fé. E aqui eu faço um convite para você crer, porque nada do que a gente possui, nada do que venha do céu, nada que a gente queira conquistar no mundo espiritual, a gente conquista sem antes nós termos a fé. E eu quero te convidar também a lembrar do que Deus disse para Abraão quando ele não tinha nenhum filho, quando ele estava acampado de noite. Ele falou: Abraão, olha para o céu, enxerga essa quantidade de estrelas, assim será a sua descendência. Você não vai poder contar. Então, quando nós cremos, nós já estamos muitos passos à frente, porque nós temos essa esperança viva dentro de nós, que mesmo em meio às impossibilidades de nós realizarmos tais feitos, de nós conseguirmos que tais eventos aconteçam na nossa vida, nós cremos que antes de tudo Deus já existia e que há poder só na palavra de Cristo. Então esse é o meu primeiro convite para que você creia em Deus, porque é nele que você encontrará o propósito, o objetivo, a sua vida fora da curva, em meio a esse plano físico. O segundo item que eu quero trazer é você viver com perspectiva eterna. E aqui eu quero falar não apenas desse mundo espiritual onde nós estamos mergulhados aqui nesse vídeo, mas também que você coloque todos esses seus anseios, seus desejos em papéis. E aqui eu faço um convite para você, para que você entenda qual a diferença entre pensamentos de pequeno, de curto prazo e de longo prazo. Porque quando nós miramos nesse plano terrestre, que eu já até conversei com vocês em momentos anteriores, a gente entende que tudo que a gente faz aqui tem um impacto, sim, tem um impacto na nossa vida, na vida das outras pessoas, mas ela é de curto prazo. Viva a sua vida com um pensamento de longo prazo, porque ela não vai só impactar esta vida aqui, mas também a sua vida vindoura. E pensando assim também, as atitudes que você faz, as palavras que você diz, o seu comportamento, o seu relacionamento com outras pessoas são profundamente afetados, porque você entende que quando você fala com outros, você está falando com uma alma que pode ainda não ter percebido que há uma guerra espiritual em torno dela e que pode ela não ter percebido o valor dela, ela pode não ter percebido qual é o propósito da vida dela, ela pode nem ter entendido o amor de Deus na vida dela. Então o seu trato é diferente, porque você entendeu que há uma preocupação que deve ser levada em conta de longo prazo para a sua vida e para a vida daquela pessoa. Há um olhar diferente, há uma necessidade que não está só na comida, na bebida, na roupa, no trabalho. Existem ali pessoas que precisam ser alcançadas e você está nesse caminho trilhando. E, gente, eu quero muito que vocês explorem esses assuntos, porque eu ficaria horas dando exemplos aqui para vocês, mas eu quero te dar abertura para que você pense e você perceba em todos esses minutos que são aqui passados o que é que Deus quer falar com você por meio desse vídeo. E dito isso, eu quero passar por terceiro ponto, que é viva como um servo. O verdadeiro servo, ele não vive atrás de reconhecimento, todas as suas ações devem ser aplaudidas, reconhecidas, todo mundo deve notar. O propósito dele não é esse. Ele simplesmente está feliz porque ele serve, e isso lhe traz prazer e senso de propósito. Então tenha essa mentalidade também e deixe bem claro durante a sua vida. O quarto item que eu quero abordar é viva para multiplicar. Para poder falar desse item, eu quero que você entenda que quem cumpre um propósito alcança vidas. Então a pessoa que inventou o telefone, ela alcançou inúmeras pessoas, a internet, o rádio, ela cumpriu o seu propósito naquilo que ela determinou na sua mente, no seu coração, em executar. Se a gente entende isso, se nós hoje estamos falando de Jesus, ouvindo mensagens sobre ele, é porque pessoas anteriores a nós trilharam passos que nós não sabemos e que nós desconhecemos. E que o próprio Cristo também teve que ser como um servo para obedecer a ordem de Deus, entender os planos de Deus, do seu Pai, para que ele cumprisse o seu propósito aqui. E pensando nesses exemplos, a gente entende que quando eu faço aquilo que eu fui chamada para fazer, eu multiplico. Pessoas são alcançadas. Então,
Volta àquela passagem sobre os frutos. Quando nós estamos nesse caminho da salvação, quando nós somos modificados pela palavra de Deus, quando nós estamos convictos daquilo que nós fazemos, nós geramos resultado, nós geramos fruto. Não tem como você falar que segue a Deus sem que outras pessoas vejam que há manifestação de Deus dentro de você, sem que outras pessoas percebam que a sua vida é diferente, que as suas atitudes são diferentes. Então, multiplique, que as outras pessoas percebam esses frutos e que você multiplique, que essas sementes caiam em outros solos para que haja multiplicação dessa palavra. Bem, mas agora você pode me perguntar, onde está o meu propósito? E se eu disser para você que esse propósito, esse seu chamado está dentro de você? Igual aquelas frases, né? A força está dentro de você. Mas é exatamente isso. O seu chamado já existe. Já está em você. Aquilo que Deus colocou no seu coração, lá no seu íntimo. E muitas vezes você está ignorando, você não está percebendo. Um dos pontos que algumas pessoas, para cumprir o seu chamado, seu propósito, encontrar o que eu vou fazer da minha vida, elas acabam mirando em outras pessoas e repetindo essas ações. Mas eu quero que você pare com isso e pense em você, no que Deus tem colocado dentro de você. Às vezes o seu chamado é diferente do meu. Eu encontrei o meu propósito falando de Deus, falando do amor de Cristo, junto com a minha irmã, aqui no canal do YouTube. Então, o seu propósito pode ser claramente diferente do nosso. Então, se eu posso deixar uma mensagem para você, a resposta do seu propósito está em Deus. Pode servir outras pessoas, porque esse é o nosso maior chamado. Olha o exemplo de Cristo, a gente encontra até a passagem lá em Marcos 10:45, dizendo: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, a gente entende que esse é um dos aspectos mais claros do nosso propósito, é servir aos outros. E servir a essa pessoa com obras, com atitudes. E se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente mergulha e explora sobre esse tema. Então, vou deixar marcado aqui também na descrição do vídeo para que você possa perceber qual é o do principal chamado que Deus tem para as nossas vidas. E para finalizar esse vídeo, eu espero de coração que essas palavras tenham te alcançado e que você abra os seus olhos para que você entenda que quantas pessoas elas serão abençoadas através daquilo que você irá fazer. Para finalizar, eu vou deixar essa frase que diz assim: o propósito nunca é um fim em si mesmo, mas ele sempre vai ativar a vida de alguém. Fique com essa frase, assista de novo esse vídeo, que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, propaga o Evangelho de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!